Olá, hoje nós vamos mostrar a sequência completa de um preparo de coroa total. Eu sou a professora Adriana Malheiros, do canal Ensinando Odontologia. Quando a gente pensa em preparar uma coroa, normalmente, principalmente os alunos, que estão começando, a grande preocupação é: professora, quanto eu desgasto? Né? O mais importante, pessoal, é raciocinar, é avaliar o nosso paciente, né? Avaliar a situação clínica dele. Por quê? Porque os pacientes, cada um tem suas características. Eu posso estar preparando o dente de um paciente que ele tem toda uma oclusão boa, mas ele danificou apenas um molar e eu vou preparar esse dente só. Então ele tem uma boa dimensão vertical, ele tem uma boa oclusão, eu vou seguir isso. Agora, se eu pego aqueles pacientes que têm tudo alterado, todos os dentes desgastados, ausências de dentes, normalmente eu vou aumentar a dimensão. Aliás, tem uma aula no canal falando sobre essas características oclusais, dá uma visitada aí. Então, quando eu vou reabilitar por completo um paciente, eu vou ter que avaliar muito bem. Às vezes eu não vou precisar desgastar tanto quanto normalmente a regra manda. Então, o que eu estou querendo dizer é que não existe uma orientação para o desgaste, com certeza. Mas nem sempre a gente vai necessitar desgastar tudo isso. Não está entendendo? Fica ligado na aula que eu já vou te explicar isso bem direitinho. Uma outra coisa que a gente tem que se perguntar é qual o material. Na verdade, hoje isso aí, praticamente a gente nem se... não é o ponto principal. Por quê? Porque a gente ou tem uma coroa toda em metal, que quase não se faz hoje, né? Porque todo mundo quer estética, quer a cor do dente. Então a gente fica praticamente com coroas metalocerâmicas e de cerâmica pura. E com a evolução das cerâmicas, o desgaste também deu uma diminuída. Né? Eu não preciso mais desgastar tanto quanto eu desgastava antigamente. As cerâmicas hoje, as reforçadas, elas já exigem um desgaste menor. Então, praticamente, o desgaste de uma coroa metalocerâmica para uma cerâmica pura é praticamente a mesma coisa. Tá bom? E a face do dente, por quê? Porque aquelas faces que são altamente estéticas, a gente vai ter que desgastar um pouco mais para conseguir reproduzir todos aqueles efeitos da estética. Ou então aquelas faces que recebem carga mastigatória, né? Os dentes posteriores, a superfície oclusal é uma área que recebe carga, vai ser triturado. Os dentes foram feitos para triturar os alimentos. Então é preciso que a gente deixe uma espessura maior do material da coroa para que ele não deforme, resista àquela força gerada durante a mastigação. Tá certo? Então, se for uma face estética, se for uma face de impacto, de recebimento de força da mastigação, a gente vai precisar sim de um desgaste maior para oferecer mais espaço, mais espessura para o material que a gente vai estar utilizando. Então, em resumo, é basicamente isso. Com 1,3 milímetros, vocês conseguem espaço adequado numa face, aí é o molar superior, né? Então, numa face vestibular, numa face lingual, mas quando chegar à superfície oclusal, que é aquela área de recebimento de carga, então a gente vai desgastar aí de 1,5 a 2 milímetros. E essa cúspide que está assinalada com um X vermelho, aqui, a gente vai precisar dar um bisel nela. Então, essa cúspide funcional, ela com certeza deve chegar a uns 12 milímetros. Por quê? Porque nos molares superiores, a cúspide que mais participa na trituração do alimento é a cúspide palatina. Então, se ela é mais efetiva na hora da trituração, ela precisa ter uma espessura maior para que o material não se quebre. Tá bom? Então, em média de 1,3, se o dente permitir, você pode chegar a 1,5, que fica melhor, ainda mais espaço, né? Se for necessário. E superfície oclusal vai variar aí de 1,5 a 12 milímetros, sendo que a cúspide funcional, ela geralmente necessita um desgaste maior. Mas se a situação clínica não permitir um desgaste da funcional a 2 milímetros, se você chegar a 1,5, já está de bom tamanho. Já resolve. Uma outra coisa que a gente tem que observar é que ao fazer o preparo, as paredes axiais, quais são as paredes axiais? Paralelas ao longo eixo do dente, vestibular, lingual, mesial e distal. Então essas paredes, elas têm que ter uma leve convergência. Então as paredes após o preparo, no sentido médio distal, tem uma leve convergência, uma convergência de
6 graus mais ou menos, 3 de 3, forma 6 lá em cima, né, na convergência. E no sentido vestíbulo lingual também uma inclinação de 6 graus, 3 graus de cada lado. Ok? Por que isso? Pega essa caixa aqui. Então, essa caixa, ó, ela é bem, uma parede é bem paralela à outra. Se eu fosse fazer meu preparo assim, a hora que eu fosse entrar com a coroa, ela ia tocar no dente de cima a baixo. Esse contato da parede do interior da coroa com a superfície do dente, desde o início da sua inserção, dificulta um pouco mais a colocação da coroa. Agora você imagina quando você for cimentar, que tiver o cimento dentro, né? É como testar moldeira. Quando você testa a moldeira para moldar o paciente, você vai só testar a moldeira, ela entra mais fácil. Quando ela está cheia de material, a inserção dela na boca ela fica um pouquinho mais complicada. Assim é a cimentação. Então, se eu der uma leve convergência nessas paredes, isso facilita a coroa entrar um pouco mais fácil, como facilita também, na hora da cimentação, a descida da coroa e a eliminação, né, do excesso de cimento que foi colocado dentro da coroa. Vejam agora essa situação. Por que eu disse que nem tudo vai ser exatamente igual? Né? A regra, sempre vamos dar inclinação, sempre vamos desgastar o dente 1,5, 2 milímetros. Isso vai depender muito da situação clínica. Então, vejam, no número 1, eu tenho um dente com um tamanho bom, uma coroa, uma dimensão razoável, bem propício para fazer um preparo e ainda ter a retenção. Mesmo reduzindo o dente com preparo, ele vai me oferecer um dente que pode reter adequadamente uma coroa. Mas no número 2 eu tenho um dente de coroa mais curto, um dente menorzinho, né? Então, quando eu faço o desgaste para criar um espaço para a futura coroa, eu estou reduzindo. Então, quanto mais curto, menos altura tem o preparo, é mais fácil essa coroa sair. Então, eu vou com certeza trabalhar aí no menor desgaste possível. Por exemplo, superfície oclusal, vou deixar aí 1,5, porque se eu reduzir 2, eu vou deixar o dente mais baixo ainda. E aí, isso pode comprometer a retenção. Uma outra preocupação que eu tenho que ter é que se eu tenho um dente mais curto e eu dou convergência das paredes, ora, a convergência facilita a coroa entrar, mas também vai facilitar sair. Se o dente já está de tamanho reduzido, ele perdeu no comprimento, né, porque ele é um dentinho mais curto, eu vou então deixar as paredes, né, médio, distal, vestíbulo lingual, ao invés de dar inclinação, eu vou deixar paralela. Ok? Entendido isso? Vamos para uma outra questão. Nessa primeira imagem eu tenho uma oclusão adequada dos dentes, né? Não tem espaço, eles estão bem encaixadinhos um no outro. Mas na outra imagem eu tenho um dente que inclinou. E o meu paciente ele não vai fazer ortodontia. Ele está com o dente um pouco inclinado e ao sofrer essa inclinação, o que aconteceu? Ele perdeu o contato com o dente de cima. Vamos imaginar que eu vou fazer uma coroa nesse dente inferior. Então vocês acham que nessa cúspide vestíbulo mesial ou nessa área da superfície oclusal eu vou ter que desgastar 1,5? Não, já existe um espaço. Eu vou fazer esse dente ter contato com o de cima através da coroa. Então já tem um espaço ali. Eu vou fazer só os desgastes necessários para dar o formato do preparo, mas eu não vou precisar reduzir nessa oclusal 1,5, 2 milímetros. Então a coroa que eu vou reconstruir, ela já vai devolver o contato que foi perdido pela inclinação do dente. Entenderam? É preciso raciocinar qual é a situação clínica que a gente tem. Então agora nós vamos fazer o passo a passo do preparo dental por uma coroa total. Agora lembrem-se, a gente vai estar preparando um dente íntegro, né? E no dia a dia nós não vamos pegar um dente íntegro. Nós vamos pegar dentes que já sofreram alterações. Então esse preparo do dente íntegro é só para entender como trabalhar em cada área do dente em um preparo. Se você tem isso na mente, então você sabe transferir quando receber um dente fora dos padrões, tá bom? Vamos lá. Separamos as brocas que vamos usar, uma ponta de lápis e duas cilíndricas, sendo que uma é um torpedo na ponta e a outra ela é arredondada. Isso vai ser importante na hora de fazer o término do preparo.
Essa broca em forma de torpedo, essa segunda, né? Ela tem aí 1,2 de diâmetro. Lembrem que a gente precisa em torno de 1,3 a 1,5 ou dependendo até 2 milímetros de desgaste. Então é sempre bom trabalhar com uma broca um pouquinho menos calibrosa, porque a gente ainda tem os acabamentos, os refinamentos, para não correr o risco da gente desgastar demais. Para facilitar a compreensão do desgaste, a gente vai marcar uma linha próxima à margem da gengiva, a gente vai considerar que vai levar esse término subgengival, mas a gente já não faz o preparo, o início do preparo, já com a broca beijando, encostando na gengiva, né? A gente deixa um pouquinho acima para depois, na definição do término, aí levar a subgengival. E faz a marcação dos sulcos de referência, onde nós vamos entrar com a nossa broca para definir a quantidade de desgaste. Então, a broca, o calibre da broca é a nossa referência de desgaste. Nós vamos fazer os sulcos como uma forma de orientação. Então, com a broca menos calibrosa, a gente vai fazer os sulcos de orientação, tendo como referência as linhas que nós marcamos e seguindo sempre a inclinação do dente. O dente ele não é uma linha reta, ele é mais projetado na cervical e depois ele tem uma inclinação do terço médio para o oclusal. Então a broca ela tem que seguir essa característica também. Na hora que a gente entra com a broca para fazer o desgaste, ela tem que seguir as inclinações naturais do dente. Fazemos então os sulcos de orientação em todas as faces, vestibular, oclusal e palatina, para na sequência já separar, tirar o dente de contato com os vizinhos e aí sim a gente vai unir todos os sulcos. Quando nós vamos separar o dente que vai ser preparado dos vizinhos, nós não queremos correr o risco de desgastar o dente vizinho. Então, nós vamos proteger com uma tira metálica e vamos posicionar a broca não entre a tira metálica e o dente. Nós vamos entrar com a broca na estrutura do dente que a gente quer preparar. Como se a gente quisesse deixar uma parede de dente entre o dente que está sendo preparado e o dente vizinho. Se nós colocarmos a broca em contato com a tira metálica, ela vai desgastar o dente, ela vai desgastar a tira e assim atingir o dente que não vai vizinho que não é para ser preparado. Vejam, é como se a gente tivesse deixado uma fatia do dente ali, ó. Assim a gente não corre o risco de desgastar o dente vizinho. E aí depois a gente pode vir, inclusive, com um instrumental fininho, entrar aí nessa parede que foi fragilizada pela broca e quebrar, romper esse ponto de contato. E aí a gente não corre o risco de atingir o dente que está ao lado. Depois que a separação foi feita, então, a gente pode fazer a união dos sulcos de orientação, né, dos sulcos que nós fizemos nas faces, porque aí a gente, inclusive, já faz essa união levando em direção ao proximal e arredondando esses ângulos de passagem entre uma face e outra. Se após a separação com a ponta de lápis a outra broca ainda estiver difícil de passar, a gente pode aumentar um pouco mais o desgaste com a ponta de lápis. Começamos então a fazer a união dos sulcos e a passagem de uma face para outra, mas tendo sempre o cuidado que a broca ela não é posicionada dentro do sulco de referência feito. Ela é posicionada nas áreas dos dentes que não estão marcadas pelo sulco. Por que isso? Porque se eu coloco a broca no fundo do sulco feito, a tendência é que ela termine entrando, descendo um pouco mais, aumentando então o desgaste. Então, nós começamos a desgastar na face onde não tem o sulco. E aí vamos desgastando, seguindo a anatomia do dente, até nivelar com o fundo do sulco que é feito e que é a nossa referência de desgaste. Então, feita a união dos sulcos, nós teremos um preparo mais grosseiro, muitas vezes até com marcas ainda do sulco. Mas isso não é problema, porque na etapa final a gente vai dar os acabamentos e aí a gente refina isso.
Então chegou a hora de definir o término. O chanfro mais amplo, né, chamado chanfro profundo, com uma broca de ponta arredondada, porque facilita criar esse término. Uma informação importante para não ter erro na confecção do término é que, além da gente controlar a velocidade da broca para ter mais domínio nessa área que é mais crítica, né? Uma parte dessa broca vai estar em contato com o dente, mas a outra parte dela, a ponta dela, ela não entra toda na cervical do dente. Uma parte dessa broca vai ficar em contato com a gengiva. É claro que se o paciente for um dente vitalizado, vital, a paciente está anestesiado. Mas se for um dente desvitalizado, muitas vezes não há necessidade de anestesiar a gengiva, porque esse toque da broca, ele não causa um incômodo tão grande. Então, observem que a broca, ela já vai, à medida que vai definindo o término, ela também já vai fazendo a passagem da vestibular para as proximais, para poder ir em direção à palatina. Aí a gente trabalha com bastante cuidado para que a gente não exagere no desgaste do dente. Então, aí já fazendo, definindo o término por palatino, ó, então a broca rapidamente ela vai criando esse término que é tão importante porque é o limite entre o preparo e o final da coroa que será confeccionada. Então, no final, nós damos todos os acabamentos, arredondamos todos os ângulos, biselamos a cúspide funcional para conseguir um espaço maior para ela, né? Para a estrutura resistir bem às cargas que vão incidir aí. E aí, ao final, ao olhar o preparo de cima de oclusal para cervical, a gente tem que enxergar todo o término do preparo. Então é isso. Se inscrevam no canal, ele foi feito para vocês.